Oi, gente! Bem-vindos ao 4º episódio do podcast Mães Sem Escalas, um podcast sobre viagens e maternidades. Eu sou a Lala Rebelo, temos aqui também a Camila, do Mala de Mãe, e a Nath Gomes, do Kids Together. E hoje o assunto é polêmico. Como fica o relacionamento do casal nas viagens? Gente, eu achei legal que a Lala veio de batom vermelho. É, entendeu? porque será, né? Ela vai querer Ela sensualizar. pensa bem nisso. Oi! E hoje tá todo mundo no mood bem vermelho, bem pique. Tipo uma blush party, né? Exato. E, negócio promete. eu sei que pode ser meio constrangedor, mas nós vamos falar a verdade. Como fica, né, o relacionamento do casal durante as viagens. Muitas vezes estamos juntos num quarto só, com as crianças, né? O que faz? Como é a rotina em casa também, depois que tem filhos, que dá uma boa mudada. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Tirem as crianças da sala! Do carro. Vamos começar do começo. O que você, Cami, mais sentiu que mudou no relacionamento pós a chegada dos filhos? Gente, é pra abrir o coração, né? É. Porque eu senti que, assim, o meu relacionamento, eu demorei pra entender a mudança que a maternidade causaria. Eu talvez tenha subestimado o tamanho da mudança. Então, logo que eu engravidei, eu até já comentei aqui em outros momentos, mas eu tinha muito esse foco. Eu vou parar de trabalhar, eu quero ser mãe em tempo integral, eu quero me dedicar integralmente às crianças. Eles são as coisas que eu mais quero viver em função. Só que, obviamente, nisso, o relacionamento ali acabou ficando em segundo plano, ainda que inconscientemente, com um raciocínio de são fases, né? Daqui a pouco as crianças crescem, ninguém mais vai querer vir pra minha cama, ninguém mais vai precisar de mim à noite, a gente vai ter o nosso tempo juntos assim que eles crescerem, tá tudo bem. E eu percebi com o tempo que não é tudo bem, na verdade é uma coisa que você vai construindo, cultivando, né? O relacionamento, ele é uma construção, ele é uma escolha diária. E quando você fica muito tempo sem fazer essa escolha diária, depois dá trabalho. Graças a Deus, me dei conta, percebi, e aí a gente começou a cavar espaços. Então, por exemplo, hoje faremos uma viagem pro Japão só a gente. Mas a gente ficou... Exato! Mas a gente ficou 7 anos sem viajar de casal. É a primeira viagem hoje? Hoje não é a primeira, mas a primeira foi esse ano, que a gente foi pro Atacama. Mas foi a primeira, depois de 7 anos. Mendoza também teve. É. Agora a gente... abriu a porteira! Já veio o quarto filho! Não vem de jeito nenhum. Mas é isso, virou um cuidado, virou uma preocupação que a gente nunca teve, entendeu? E sabe o que eu acho mais engraçado? Vocês duas foram mães muito novas, né? Uma fase que hoje em dia não é mais comum. Hoje em dia as mulheres estão tendo o primeiro filho com 35, 36 anos. Eu engravidei da Valen com 24. Isso é muito raro. E agora. assim, eu casei em outubro, em dezembro eu tava grávida. Então, de fato, essa imersão na maternidade foi junto com foi a imersão. junto com aquele Casamento. começo de casamento, assim, foi maravilhoso. A gente tava muito apaixonada, a gente sempre quis engravidar rápido, foi tudo muito legal. Mas foi totalmente focado na maternidade. A gente demorou pra entender que isso tem um custo, né? Que o casal, ele precisa ser cuidado ali também. Eu demorei, assim, eu casei com 24 anos, o que também é muito nova. Muito nova, A gente casou no mesmo ano. Só que aí eu fiquei até os 27 eu engravidei, perdi o bebê. Mas aí em 29 só que eu fui ter o primeiro filho. Então, tivemos muitos anos pra fazer só os dois. A gente ainda morava só os dois no Panamá. Então, era mais intenso. Então, a mudança foi muito brusca, né? Do que era ainda e o que mais brusca. No meu caso, o que acontece? Eu casei com 30, os meninos vieram... Não, eu casei com 27, tive filhos com 30. Até assim, eu que sou uma geração acima de vocês... ainda era com 30, bem cedo, tá? Pra ter filho. As minhas amigas mesmo, quando eu tava no terceiro filho, elas estavam no primeiro. Então, muitas vezes, assim, não tinha muito com quem trocar, não tinha muito... Era bem diferente. Nos primeiros filhos, né, eu acho que a gente fica todo mundo mais preocupado, aquelas
crianças, a gente fica, né, aquela coisa bem leoa, né? E gêmeos E ainda, gêmeos, né, eu nunca Nath? tinha tido filho. E aí veio o João Miguel, que foi aquela cereja do bolo. A gente já foi levando de uma forma mais leve, né? O João Miguel, ele nasceu, digamos assim, ele já tinha até passaporte agendado. Então, eu via que a vida estava ficando mais leve, mais tranquila, que se eu conseguia com 2, eu ia conseguir com ele também. E a gente sempre, uma coisa que eu sempre coloquei pro Pedro, da gente fazer essas viagens só nós, né? Nem que seja às vezes final de semana, às vezes de quinta a domingo, ou alguma coisa, uma semaninha. Ele acaba viajando muito a trabalho, agora eu viajo muito a trabalho também. Mas assim, tentar de alguma forma conciliar os programas. Agora, com o quarto e com o quinto, eu já aos 42 anos, né? Ou seja, eu tive filho com 30, depois eu fui ter filho com 42. É muita diferença, Sim. né? E é uma hora que o casal, gente, precisa estar muito unido. A gente sentiu muito isso, porque a gente falava, a nossa cama vive cheia o tempo todo. Eu não tenho mais aquele... É difícil encontrar aquele momento out of office se eu não tiver, quando eu tô em casa, é bem difícil. O que a gente tem se obrigado a fazer muito, curtir, do tipo, tirar uma vez na semana, tem que ter. Nosso jantar sagrado, só a gente. E não é a gente e os amigos, é só a gente. E tem que ter uma viagem por ano. Antigamente tinham 2, 3. Diminuiu, agora é uma viagem por ano, 2, 3 dias. Antigamente era viagens de 7 dias, 10 dias. E é o que tem, a gente vai conseguindo compreender que é uma fase. Eu acho que o importante é essa consciência, sabe? Que eu acho que foi aonde eu dei uma derrapada no começo. Então, é isso, né? É escolher. A gente se obriga. Mesmo que não consiga ter esse tempo ainda, porque é difícil. Muitas pessoas não têm rede de apoio, não tem com quem deixar os filhos. É difícil. Mesmo que não consiga, é importante estar conversado que estamos tentando. Isso, a intenção. Eu confesso que a minha ideia era conseguir todo ano fazer pelo menos uma viagem. Fizemos uma incrível para Botsuana, Moçambique. Ano passado fizemos para Turquia. Só que eu tenho um pouco de medo quando viajo eu e o meu marido e deixo as crianças. E se acontece alguma coisa com a gente? Eu tenho esse medo. Mas o meu marido tem menos medo que eu. Talvez, não sei, alguma diferença de pai e mãe, ou se é porque ele sabe com dados de realidade que não vai acontecer nada, e a mãe que fica pirando. E eu vou com medo mesmo, mas isso é uma realidade que me pega, assim, eu tenho tentado fazer todo ano eu sei o quanto é importante, a gente volta muito mais unido, uma viagem só de casal, é importante. Mas é difícil concretizar, assim. Adorei que você vai conseguir, que você consegue e espero seguir o exemplo. Vai inspirando, né? Vai inspirando, total. Mas hoje eu estou nesse momento. Tipo, o que vai acontecer, pelo amor de Deus? Não, vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada e vocês vão curtir muito. Mas e quando vocês estão em viagens com as crianças, né? Porque só com o marido é mais fácil, né? Conseguir. Né? Quando vocês estão com as viagens só com as crianças junto, com o marido, como vocês costumam organizar um momento adulto pro casal? Principalmente quando estão sem ajuda. Você disse que a Nath falou que muitas vezes viaja com babá. A Camila não viaja com babá, então geralmente tá sozinha mesmo com as crianças. Eu nunca viajei com babá. Fica mais difícil, fica mais difícil organizar. Momentos, então vamos lá, como organizar? O que fazer? Na viagem, né? 20 dias fora. Nossa. Como faz? Um mês. Eu amo o momento adulto, porque eu sempre falo assim, é uma delícia quando as crianças dormem e você tá lá acordado, agora você pode falar sobre outras coisas, né? Você pode tomar um vinho antes de dormir. Então, esse cuidado a gente sempre teve, porque é uma coisa que eu adoro, né? Mesmo quando eu não ia com o marido, então, sei lá, eu ia com a Sil, que é minha melhor amiga de infância, ou com a minha mãe, quando a gente tava sem maridos, eu gostava desse momento. Então, esse foi um que sempre existiu. O que eu tento organizar? Varanda no quarto. Eu acho que não que você vai namorar na varanda. Mas é um momento adulto. Mas não deixa de ser um momento adulto, né, gente? Calma, eu ainda não entrei na parte sexual. Não sabia que a gente tava tão avançado. Não, calma. Estamos falando de conseguir. Agora é momento adulto. Exatamente. Estamos falando de conversar com o marido. Então, um vinhozinho na varanda. Eu adoro quarto com varanda, quando é aquele quarto família que não tem outra opção. Quarto conjugado, eu acho que ajuda muito, porque daí a gente pode entrar até na parte sexual, tá tudo bem. É isso, porque na idade dos meus filhos, eu não consigo pegar 2 quartos separados. Eu não tenho como deixar a Valen responsável pelo Joca e pelo Dudu, entendeu?
Mais pra frente, com certeza isso vai acontecer. Mas por enquanto é isso. Ou o quarto conjugado, ou a varanda, ou o banheiro. Camila é mais ousada. Camila Flix. Camila Flix, eu vou fazer aquele OnlyFans. Eu conto pra vocês. Tá, e o Dério vai adorar. Aí acho que ele vai topar. Então, na verdade, o que acontece? Apesar de eu viajar com o babá, eu pego 2 quartos e tenho que rezar pro hotel deixar os 4. Então fica 4 em cada quarto. Né? Gente, é muita gente. É É muita gente! Aí somos 8. Aí, gente, eu juro pra vocês, aí não tem clima. Porque você sabe que tem 2 já no quarto junto com você e que no quarto do lado tem mais 4, né? Inclusive o babá. E eu tenho uma preocupação que os meninos estão ficando adolescentes. Vai, né? Vai que é uma coisa mais empolgada. Os meninos estão ficando adolescentes, então eu tenho uma preocupação com isso, né? Que eles já entendem mais. Outro dia eles vieram me perguntar na aula de ciências. Tem que ter traseiro na boca. Então tem que ter tanto cuidado. Mas o que a gente faz é o seguinte. A gente sai pra tomar um vinhozinho, aí essa é a parte boa de você levar uma ajuda, né? Aí deixo as crianças com ela, vendo televisão, famoso Sim, iPad. isso é gostoso. E mesmo quando eu não ia com babá, quando eu tinha só os 3 e viajava sem, eu tinha um problema que você tem. Muitas vezes, olha o que acontecia. Os quartos não deixam ficar 5. Aí eu tinha que me separar do Pedro. Pra um adulto Porque em cada. um adulto em cada, porque os meninos na época também tinham 10 anos, 9 anos, os mais velhos, eu não ia deixar eles sozinhos tomando conta do João. Isso é sempre uma questão pra Isso gente. é sempre uma eu questão. nunca separei. O número 5 já fica ruim. Eu caço hotel em função disso, assim. Quem que aceita nós 5 no mesmo, entendeu? Aliás, fica a dica prática pra quem tá ouvindo a gente, que é, quando tiver uma família maior viajando, eu tenho 2 filhos, ainda é muito tranquilo. Quase todos os hotéis, Aceitam, muitos tem algum hotéis quarto. deixam 4 no mesmo quarto. Coloca uma caminha extra, sofazinho, mas não tem privacidade, né? Ficam todos juntos no mesmo ambiente. E o que então... você faz, Lala? Conta pra gente. Conta. Ó, a verdade é que assim, se o quarto é esse cubículo mesmo, não faz. Gente, mas e o Fica pra banheiro? próxima. Ai, Camila Flix. Camila, vou pegar umas dicas com você. Gente, eu vou chegar em casa contando pro Derek que eu arraso. Você arrasa, amiga. Porque eu não tenho concentração, eu não consigo relaxar. E assim, eu fico pensando que estão ouvindo. Aliás, até tem que falar isso aqui, porque tem gente que acha que quando é bebezinho, não pode, que não gente. percebe que tá dormindo, o bebezinho, pelo amor, gente. Não, pelo amor de Deus. É não, traumático pro não resto da pode. Não pode. Você saber que é legalmente proibido, não né? pode. Está no Código Penal. Não pode no mesmo ambiente, Mas no porque seu banheiro filho pode. é bebezinho. Vejo o bebezinho Não, no banheiro quarto, trancado, no banheiro. mas óbvio, É, um outro ninguém vai cômodo, sair eu não sei. gritando lá, né? Eu não sei, assim, eu não utilizo o banheiro. Fica chover. Não, na verdade, eu não utilizo porque eu não consigo relaxar. Então, assim, uma salva de palmas pra Camila. Não é pra cortar, hein? Não é Gente, pra eu cortar, achei que vocês iam só contar várias coisas. Por isso que eu tô me abrindo, Não, gente, pera, pelo amor de ó. Não, mas é que eu não consigo mesmo. Não, assim, Mas eu eu vou tentar. acho, fica a dica. Não, Esse fica a episódio dica. tá maravilhoso. Invistam, eu sei que é difícil na hora que você vai fazer aquela pesquisa, hotel na Grécia, e vê lá o que é um quarto só, você vê lá, R$1.000. Aí você vê o outro que é conjugado, que tem a salinha, junior suite, aí você vê lá 4.000. Eu sei que muitas vezes a gente não tem o budget pra escolher o de 4. Mas se tiver. Aí a gente eu penso assim, toda pesquisa que eu vou fazer, eu vou reservar o que tem a salinha. Aí eu olho aquela pesquisa, aí eu falo, vai, só 3 noites, vamos todo mundo na cama, aí bota as filharadas, ainda tem um cachorro que ainda sobe na cama, né? Não nas viagens, mas em casa. Em casa, né? Então, é aquela coisa, mas eu acho que vale a pena, né, pelo bem com do o cachorro? casal. Como é com o O cachorro? cachorro no quarto? Não, mas... Aí você que o tira ele? Tira o cachorro, né? É, Tá no Código Penal? com medo que ele vai Gente, a contar gente pra alguém. queria. Não, mas dá- Vou fazer essa pesquisa. Depois eu conto pra vocês que o cachorro Não, não mas tá. dá Ai, nervoso, gente, mas tá nervoso. Vai que o A cachorro praia, sobe na cama. Não dá, não. Mas eu acho assim, vale a pena investir. Assim, pensa bem, é um investimento no casal. Escolher um quarto maior, que tenha uma salinha, que tenha um banheiro melhor. Gente, brincadeiras à parte. É importante nas viagens também, porque viajar com criança a gente super defende, é maravilhoso, é incrível, são momentos em famílias muito gostosos, mas é cansativo. Muitas vezes a gente se irrita, Muito. né? A gente fica frustrado, um tá brigando com a criança, precisa, não, deixa que eu cuido agora. É cansativo pro casal. Às vezes você termina uma viagem exausto, precisando de outra viagem. Quando você consegue organizar dessa forma, seja no quarto conjugado, no banheiro, tô brincando, seja no quarto conjugado, num apartamento que seja, né? Dá pra você alugar apartamento em qualquer lugar do mundo. Mas pensem nisso, né? Nesse momento de descanso, de
realmente, assim, extravasar. Eu não quero fazer nada também, só Não de é? dormir abraçadinho, sem um no meio. Não exatamente. precisa ser... Aquela coisa, né? Não precisa ser no lustre. Tipo. Mas aí, só de sentir que você tem esse espaço e essa possibilidade, eu acho que já faz bastante, pelo menos pra gente, faz muita diferença. E tem um assunto que nem tá aqui nas perguntas, mas aproveitando o gancho, que muita gente faz em hotel, que é deixar os filhos no quarto com uma babá eletrônica e Pânico. jantar no restaurante do hotel perto do quarto. Eu quero saber, muitas vezes que eu tô em viagem, pessoas falam pra mim, nesse hotel eu deixei a babá e fui jantar porque o restaurante era pertinho. Eu não faço isso jamais, eu tenho pânico de fazer isso. Quantas pessoas têm a chave de um quarto? Por mais seguro que o hotel seja, E aí gente, você escuta eu seu acho- filho Que você sendo vai fazer? sequestrado, como você vai chegar? fazer? Não. Eu vou dizer que a gente ficou um pouco traumatizada com aquela história da... É, da então, Madeleine, nem da Madeleine. vamos É. lembrar que eu tô indo Não, para o mas Algarve. É mentira, sério. Então, a gente ficou um pouco traumatizada com essa história. Então, hoje em dia, antes eu deixava. Deixava não, eu já deixei uma vez. Depois dessa história, que ela veio muito à tona, que nunca acharam, eu nunca mais deixei. Então, eu acho que assim, a viagem ela tem que ser proveitosa pra você. Se é uma coisa que você não curte, coloca o bebê no carrinho, coloca a criança no carrinho. Gente, É isso. dá um iPad, dá um joguinho. Cadê aquele seu kit do Brincando Juntos? Pega o kit do Verdade. Brincando Juntos. Já vai mostrar. Vai mostrar. Então, assim, É tem verdade. várias coisas que dá pra fazer e vamos todo mundo pro restaurante. Isso eu já fiz muito, assim, restaurante chique, sabe? É. Queria ir em casal. Vamos todo mundo e assim, tá liberado. Tá liberado, Já vai de isso. pijama, banho É. tomado, carrinho, iPad, Sim, comidinha. vai comprar aquele sua paz. tipo de jantar que pessoas que não nos conhecem Isso. já olham julgando. É. Nossa, Não, que mãe que que deixa mãe no que iPad. É, Sim, não eu tem fiquei, problema. nessa viagem de Seychelles que eu tava, a gente fez, assim, os dias eram incríveis, intensos, de pai, mãe, filhos, brincando, o dia inteiro Família. dedicado. Chegava à noite, eles cansados, a gente cansado. Eu não quero jantar em família. Claro, é. Dava assim, eu acho que as pessoas passavam, nossa, que absurdo Surdo. esses pais, É. dão um iPad na mão e nem dão bola pra criança. Eu fico pensando, coitado, né? O julgamento, você vê por um momento, era né? essa a imagem. Mas é melhor. não Se isso viram. vai comprar sua paz ao passo de que... Mas também, se alguém acha que fica legal botar com babá, bacana. Porque eu acho Sim. que tem... Né, a gente tem que ser democrático nesse sentido. Não que a gente faça significa que a gente tá 100% Com certo. certeza. Com Né? Mas certeza. assim, hoje Mas em é dia encontrar eu o faço momento. isso. Encontrar o momento. Encontrar o momento, É, mas e sem deixar conforme sozinho eles vão no quarto, crescendo vai. também, por exemplo, a Valen, quando tiver um pouquinho, daqui a uns 3 aninhos, você talvez já deixe ela tomando conta dos meninos. Os meninos estão com 13. Sabe o que eu fiz Eu já deixo. em janeiro? A gente fez uma viagem com um casal de amigos nossos, que assim, melhor amigo do meu marido de infância. A gente, assim, é família. E ela tem a Maria Clara, que inclusive é a afilhada do meu marido, que eu já também roubei pra mim. Eu falo que ela é minha afilhada. Quarta filha. Eu conheço ela desde que ela tem 1 ano e hoje ela tem 15. Então, não é a bebezinha. Então, Não, toma conta é de todo outra. mundo. É, exato. Teve um dia que Exato. a Almê falou pra mim, por que você não deixa? A Maria Clara, assim, ela tá hiper acostumada, sabe? Ela é super virada, ela cozinha, ela ajuda a Almê na Nossa, casa. é. Ela é super, Não, a aí criação sim, dela foi exato. assim. E aí, ela tem muitos primos, então quando eles vão pra Minas, ela cuida de um cuida. monte de primo. Deixa, a gente vai jantar aqui do lado. Aí, Sabe? é. E tava num apartamento, a chave era nossa. Teve toda uma programação e eu fui assim, no do lado, com a Maria Clara lá de responsável. Ela tem celular, já ligava. Maria Clara, tá tudo sob controle? E aí a gente foi. Eu não relaxei 100%, talvez por ter sido a primeira experiência. Mas já se deu uma chance. Mas já dei uma chance. E hoje, assim, meu mais novo tem 5. Não é tão complexo cuidar deles. Eu tinha um filme rolando. Foi o tempo do filme, deu descer e 2 subir. horinhas, né? É. Exatamente. Mas rolou, assim, sabe? Então eu realmente acho que daqui a pouco a Valen vai assumir as rédeas. E os meninos são muito próximos dela. Então quando ela tiver 15, o Joca vai ter 13 e o Dudu 11. É mais fácil. É. Mas e em casa? Durante a rotina em casa, quais são os conselhos de vocês para não deixarmos o relacionamento esfriar no meio da correria? Já até falamos um pouco aqui, mas o que você faz, Nath? Eu acho que tem que ter o dia do casal. Primeira coisa, o casal tem que instituir um dia na semana, pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser quarta, enfim. Tem que ter um dia só dos dois, né? E tem que também tentar fazer alguma refeição. Não sei, às vezes diariamente é difícil a gente colocar isso como meta, mas assim, ou um café da manhã, ou um almoço, ou um jantar, pelo menos, porque senão quando você vê a semana já passou e você nem teve tempo de ficar com o marido. Então, acho que eu faria isso, buscar
justamente, e pensar numa viagenzinha, final de semana, dar uma escapadinha assim, final de semana, acho que pode ser bom também. Eu acho que na rotina, assim, no dia a dia, o principal para um casal são combinados claros, tá? Então, sei lá, eu vejo que às vezes a gente tá batalhando tanto por tem que dividir tudo igual, porque meu marido não ajuda nisso, meu marido não ajuda naquilo. Mas é que combinados claros fazem com que a gente junto seja muito mais forte, entendeu? Então, tá claro, quem busca as crianças na escola todos os dias sou eu. E tá tudo bem com isso, sabe? Vocês Ele entraram tá nesse cumprindo acordo. um outro papel naquele momento. Várias vezes ele não consegue chegar pra colocar as crianças pra dormir. 90% dos dias ele chega. Cara, 10% ele não chega. Eu poderia transformar isso numa coisa pesada. Então ele teria que sair correndo do escritório pra poder chegar lá. Mas eu consigo entender, sabe? Assim, do nosso esquema, de tudo que a gente combinou e organizou, de responsabilidades de cada um, faz muito mais sentido ele não conseguir chegar todos os dias do que eu, que tô com eles desde as 3 da tarde, sabe? Então, acho que combinados fazem a comunicação ficar mais clara. E o dia que tem jogo do Corinthians, ele também... Ele é cumpre o palmeirense, combinado? palmeirense Desculpa, e o roxo. Palmeiras, Mas agora ele tá cumpre. maravilhoso, porque ele leva o Joca em todos. Então, Então tá quando tem ótimo, jogo, tá eu tô vendo? tipo com 2, não tô com 3. Ah, é bom, Porque né? lá em casa não tem combinado do dia do jogo do Flamengo. Não tem a menor condição. Todo mundo perde pro Flamengo. Não vai fazer, não Mas vai não chegar. deixa de ser um combinado claro. Aí eu Pra já ele sei. é uma coisa importante. Não, e eu já sei que dia do Flamengo não é pra contar. Então, as coisas ficam claras. Mas é um combinado, E tudo eu bem. acho que o diálogo, os combinados, É isso é isso. muito importante. Que às vezes, né, quem sou eu pra dar dica de relacionamento? Mas eu acho que isso é muito, desde do meu casamento, assim, porque eu frequento uma igreja desde que eu era pequenininha, assim. E o meu marido é muito São Paulino, muito. E a minha família é muito dessa igreja e é muito corintiana. Ah. Sim, e aí nos votos do casamento, o Ricardo pegou o microfone e falou: prometo criar meus filhos na igreja presbiteriana e no estádio do Morumbi. Desculpa aí, sogrão. É maravilhoso! Nos votos. E isso está lá. E até hoje a gente vai. Ele vai. Tipo assim, lógico, né? Os filhos vão ter a escolha deles. Se É. eles vão ser Mas corintianos, o pai São influencia Paulino. 100%. Se eles vão, né? Eu ensino o que eu acho certo, o que É. a gente acredita, mas, né? É, Nossos sem filhos dúvida. têm escolha e livre-arbítrio pra serem quem quiserem. A gente faz a nossa parte. Mas estamos cumprindo direitinho. Dia do jogo de São Paulo. Ele levou já o Vini amou, tá super São Paulino. Eu não falo nada, eu sou São Paulina também. Uhum. E sou mesmo, viu? E vamos. E vamos, né? Esses combinados. E esse no dia a dia, eu acho que a gente acaba entrando no modo automático, Total. né? Se Acorda, deixar. arruma, leva pra escola, leva, faz aquilo, voltou, dá comida. Nananana. E eu acho que. E tem dias que a gente percebe que a gente atrasa tanto pra pôr pra dormir que a gente não tem nem mais essa parte da noite pra conversar. É. Então, acho que é importante quando tá em casa, não em viagem, ter a rotina bem certinha, assim, do horário de dormir, pra gente se ver. É. Pra ter esse Pra tempo ter esse sobrando. tempo, E até é. esse negócio da comunicação, gente, eu acho que esse é, tipo, o principal segredo, assim, de qualquer relacionamento, não só Amizade, de homem e né? mulher. Mas, assim, é justamente pra gente entrar no automático. E às vezes tem um incômodozinho aqui, outro incômodozinho ali, um incômodo, você vai somando. Ah, mas eu não vou falar, estamos correndo, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E quando você vê, a bomba já tá desse tamanho e você entrega pra pessoa a bomba basicamente estourada, isso tá errado também, né? É. Então a comunicação, eu acho que às vezes a gente dá uma travada e ela tem que ser, assim, ponto principal. Sem dúvida. Uma vez eu discutindo com o meu marido, eu falei, você nunca me ajuda. Ele virou pra mim, você pediu? E ele tem razão. Porque, exatamente, porque a gente acha que eles vão entender. Agora, eu fiz uma coisa no passado, uma coisa que eu recomendo. Gente, eu celebrei 15 anos de casado. Fernando de Noronha, lembra? Nem Chama lembro, isso, eu não pode fui. ir. É. Eu não fui convidada. Ah, amiga, mas do próximo você vai ser. Depois eu te conto o destino do próximo. Ai, adorei. Ai, já tem Porque o era- próximo. Ela é Lógico, muito então, animada. gente, Mas mas eu faço então, 10 gente, anos em outubro, nem tem que- marquei ainda. Não, tem que fazer. Então Não, vamos tem que celebrar no fazer. Japão. Fica a dica. Mas assim, a gente fez uma festa de 15 anos. Na verdade era 16, mas foi 15 por causa do ano da pandemia. Gente, renovamos os votos ali. Eu posso falar, foi mais legal do que o casamento. Porque o casamento a gente faz muito tempo para os amigos do pai, aquela coisa. Foi tão especial, foi tão importante. Então, assim, recomendo. Renovação de votos. E não precisa ser... Chama um monte de amigo, vai para algum lugar, casa na igreja, na prainha, bota umas flores, um vestido branco ou rosa. É ou mais qualquer leve, cor. né? É mais leve. E aí vem os filhos, os meninos entrando.
Foi aquela tão emoção, que é tudo aquilo que a gente construiu. Ai, nessa hora a gente fica como? Ai, tudo assim, você vê entrando assim, eu que fiz. Eu que fiz, gente! É a demais, gente né? fez. Não existe mais gratidão, felicidade e amor do que isso. Gente, a ideia desse episódio era ser justamente... A gente até brincou. Vamos falar sobre destinos eróticos. Alguém... No final, tá virando uma coisa romântica. É um brinde! Como a gente é fofa, é né? A muito gente começou fofa. falando de sexo no banheiro e agora está acabando assim, sobre comunicação. Diálogo, renovação de votos. Mas isso Meus é filhotes casamento, entrando. não tem jeito. Isso é o casamento, bom resumo. Né, como diz, né, Rita Lee, amor e sexo. Exato. Mas muito bom. E esse ano eu faço 10 anos de casada. Casados. Uhum. E a Ká também, né? Eles casaram no mesmo ano, Ai, que no mesmo lindas. ano. Você teve filha bem antes que eu. Tá vendo? Já tenho mais experiência nesse negócio de maternidade e casamento. É verdade. Aqui temos, na verdade, 10 filhos, gente. A Nath, né? Pra quem tá pegando o Sim. bonde andando, a Nath Eu tenho tem só 5 filhos. 5 meninos. Gêmeos. Não, gêmeos, e gêmeos. Tá. Gêmeos, um e gêmeos. É. A Camila tem 3 filhos, só uma menina. E eu tenho 2 meninos e um cachorro. Eu sou a única que tem um cachorro? Não, eu tenho. Ah, você A tem calabresa. cachorro também? Eu tenho a calabresa, mas ela fica em Itaipava. Eu vou ceder em agosto, gente. Você eu vai? vou ter um cachorro pra Ah, Valen. que A bom, Valen tá vai vendo? ter. E é uma curiosidade fora do tema, posso? Lógico, pode Você tudo. já tem 5 filhos, por que um deles ainda deu nome composto? Porque eu achei que fosse o último. Porque eu achei que fosse o último. Então eu falei, vou botar João Miguel. Ainda queimei a largada com 2 nomes de menino, que não é uma coisa fácil, né? E daqui a pouco você tá grávida de mais 2. Eu falei, pronto, acabou os nomes, não tem mais. É bem isso. Impressionante, né? Acho que é porque aí ele ficou. não tem o par, aí você já não, pôs logo 2 Mas eu nomes falo isso nele. pra ele. Você é o único porque seu nome é composto. Os outros todos têm um nome É único. isso, é amigo né, mãe? Eu imaginário. falei, É o João e o Miguel. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Achei que seria mais sensual, mas a gente é muito... Então, posso fazer uma pergunta? Então faz. Vocês já foram pra alguma meu praia Deus! de nudismo? Vocês têm... Eu achei que já veio Vocês pra já foram pra motel. algum você destino já foi pra... erótico que não seja motel, mas alguma praia de nudismo vocês já foram? Eu já fui, mas com meu filho junto. Não tem graça aqui com o Ricardo. Não, mas como que seu filho todos ficaram Não, a pelados? gente foi numa praia de nudismo na Grécia, numa ilha chamada Donousa. Tudo. E a gente... É bizarro! Todo mundo Eu não sei, tem, né? Você As pessoas ficou? gostam. Eu fiquei. Não Nós teve ficamos. post. Não teve post dessa Gente, praia. ela não postou essa praia. Por que não será, será? né? Gente, eu não tive coragem nem de tirar foto. Eu acho que até... Pelo amor de Deus, nem isso é pode. nudes, gente. Não, e sai os outros lá no fundo. Não sei. Não, mas, sei lá, não é um tipo de experiência... Não sei se eu sou muito recatada, não sei, mas não foi uma experiência que... Gente, areia, você tá lá É porque pelada. a gente não tem Deus costume, me né? A gente não tem costume, né? Eu já Então, acho fui, que até mas no Brasil tem um- mesmo tem praia de nudismo? Tem Até sim. alguma Na pesquisa pra gente Paraíba, fazer. na Paraíba, agora lá perto de João Pessoa, tem uma parte de uma das praias do litoral, agora eu não sei se norte ou sul, que Legal. era até as pessoas tiram uma foto com um chapéuzão assim na frente, Ah. zoando que tá sem roupa. Mas assim, não é a minha praia. Entendi. Mas foi divertido, assim. É. Acho legal. E tem vários hotéis também, né? Que são mas é hotéis engraçado isso. clothes opcionais. Gente, posso falar? Assim, eu fui recriminada porque eu uso o banheiro, vocês vão peladas na praia. Não, eu ainda não fui, mas eu tenho Eu vontade. nem mas é que praia de nudismo não tem... Não tem a ver com... O correto seria não achar que tem a verdade. ver com sexualidade. Né? São coisas Mas diferentes. isso é uma coisa, eu iria pra praia de nudismo fora do Brasil, não do Brasil. Porque do Brasil eu ia achar que alguém ia me conhecer e não iria. E fora do Brasil, como você foi, eu iria maratona. Difícil é convencer ele aí, mas eu iria, fato. Isso é zero a cara do meu marido. Imagina, vamos... Foi, Acho que ele foi deve ser divertido. ciumento, Acho que é uma amiga. coisinha Não, pra não você é. fazer na esse vida. mulherão. O Ricardo ficou com Ele ciúme. Não, fala todo que ele mundo- não é. Mas acho que é uma coisinha pra fazer uma vez na vida. Eu assim. acho. Fiz, check. Vamos tomar um vinhozinho antes de ir, aí vai ser fervo. Maravilhoso. E, bom, pra terminar esse episódio mais caliente, vamos lá. Vamos fazer sempre a gente termina o episódio com uma perguntinha. E hoje, deixa eu ver. Hoje a pergunta vai pra Camila. Nath faz a pergunta pra Camila. Então, peraí, deixa eu...
Como tem- é namorar no A banheiro? gente tem fichas, tem aqui, mas exatamente. as fichas estão improvisadas. Gente, um passo de cada vez. Eu nem tenho improviso. Tá vendo? Vai ter agora, que ela vai sentar ali e vai ter. Como você e seu marido dividem as rotinas da vida dos filhos? Eu acho que é um pouco isso que eu comentei aqui, né? A gente tem combinados muito claros. Então, por exemplo, ele leva todos os dias na escola, eu busco todos os dias. A nossa ideia é que no final do dia estejam os dois lá pra gente colocar as crianças pra dormir, ficar um pouquinho junto com eles. O corre da tarde, né, de atividades, é meu. Mas é claro que isso tudo é muito flexível. Então, por exemplo, hoje ele não acordou se sentindo bem. Deixa que eu levo na escola, deixa que eu faço. Eu acho que o principal disso é, de fato, combinados claros, comunicação, saber pedir ajuda, não ficar esperando que a pessoa... Vai ter bom senso, Poxa, mas né? ela viu que eu não tava bem, por que ela não foi levar na escola? Assim, eu até brinco com ele, né? Eu falei, eu tô atenta, mas não espere que eu vá ler pensamento. Me fala o que você quer, eu vou te responder se dá ou se não dá. E a mesma coisa é o contrário, sabe? Mas a gente tem, assim, o certinho da rotina e a comunicação, quando as coisas vão sendo mais flexíveis. Ah, que bom. Isso, que E dá bom. certo. Tá, Isso. Tá dando, graças a Deus. Vai 10 dar, anos. né? Vai dar, continuar é. Isso aí, depois do Japão você conta. É. Bom, gente, quem estiver assistindo no YouTube também pode escutar no Spotify. Quem estiver no Spotify só escutando pode assistir a gente no YouTube. E é muito importante que vocês nos sigam no Instagram, @mãessemescalas. Sempre tragam dicas pra gente de ideias de episódios. Às vezes a gente tá tão acostumada em viajar com as crianças e nem tem noção do tipo de dúvida que existe. Com certeza. Então é muito importante que vocês escrevam lá, apoiem, compartilhem com outras mães. Manda naquele grupinho de mães, assim, que todas têm. Sabe? Manda o linkzinho. Só eu tenho 5. Né? E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo. Ei, obrigada. Obrigada. Um brinde! Um brinde, nosso brinde. Com água, gente. O próximo tem que ser... Eu já falei isso no último. Eu vou pegar o Isso vinho tá agora. parecendo mais uma caipirinha. Tipo, Um gin. aquela umas como é o nome? kombucha, Pitaia, sei lá. pitaia. Já viu aquela pitaia dessa corzinha mais roxinha? Uma pinha.